Nessa série de vídeos, já vimos a equipe que começou essa tendência dos super times do Boston Celtics e a equipe que expandiu esse conceito, o Miami Heat. Agora, vamos analisar o time que basicamente aperfeiçoou essa fórmula e basicamente tirou toda a graça da NBA nesse tempo, o Golden State Warriors, e vamos ver se eu os considero um super time ou não. Bom, tudo começou na temporada de 2014 e 2015, quando esse time surpreendeu toda a liga, ganhando múltiplos jogos e principalmente fazendo muitas bolas de 3 pontos. Essa surpresa é compreensível considerando que na temporada anterior essa equipe caiu no primeiro round dos playoffs, mas quem os acompanhava de perto provavelmente poderia esperar algo deles. Afinal, Curry acabou em 6º lugar na votação de MVP e eles tiveram uma temporada com 51 vitórias. Então, podemos ver que o sucesso dessa equipe não foi algo tão drástico como alguns se lembram. Mas como eles alcançaram esse sucesso? Principalmente Steve Kerr. A chegada do técnico que mudou o esquema do time e começou a criar novas estratégias, entre elas o small ball, onde a equipe jogava sem um pivô, tornando o ataque ainda mais rápido e letal. Também ajudou que Klay Thompson se tornou ainda mais eficiente nos arremessos de 3 pontos, Draymond Green assumiu a titularidade e mostrou-se muito útil em vários lugares, principalmente na defesa, e é claro, Stephen Curry, que foi o MVP da temporada regular. Agora, se esse MVP foi merecido ou não, fica aquela dúvida. Se olharmos somente seus números, eles não parecem ser tão espetaculares, mas ele foi o líder do melhor time da NBA e acho que esse MVP veio meio que pela surpresa desse time do que pelo jogo do Curry por se dizer. Sei lá, o prêmio de MVP é estranho às vezes, porque são criadas justificativas para certos jogadores e quando usamos esses argumentos para outros atletas, daí não vale mais. Mas de qualquer forma, ele foi um MVP e eu não vou ficar entrando nessa discussão se ele mereceu ou não. Bom, chegando na pós-temporada, eles eram os favoritos e confirmaram isso passando por todos os times dos playoffs sem muita dificuldade. E nas finais, encontrariam o recém-formado Cleveland Cavaliers, que já não tinha Kevin Love, que sofreu uma lesão mais cedo nos playoffs e que perderia Kyrie Irving logo no início das finais. Mesmo assim, para a surpresa de muitos, o time de Cleveland abriu 2-1 na série e tinha vantagem agora. Porém, depois de algumas mudanças de Steve Kerr em colocar Andre Iguodala e jogar no small ball, o time do Warriors ganharia as próximas 3 partidas e ganharia o título da NBA após 40 anos, com Iguodala sendo o MVP das finais. Na temporada seguida de 2015-2016, o Warriors agora era o campeão e o favorito, e bom, digamos que eles cumpriram esse favoritismo. O time simplesmente jogou de uma maneira incrível nesse ano, e se eu digo que o MVP passado de Curry poderia ser contestado, não há nenhum argumento que eu possa usar para desmerecer o prêmio que ele levou nessa temporada de forma unânime. Seus números deveriam falar por si só, mas eles não contam toda a história. Seus arremessos de longe e suas jogadas estavam constantemente nas melhores da noite, e pela primeira vez nós presenciávamos um jogador que você literalmente não podia deixar livre depois que ele atravessava a quadra. Curry começou a se movimentar mais sem a bola e isso evoluiu ainda mais seu jogo, e com isso o atleta levou o prêmio do MVP de forma unânime e foi muito merecido porque ele mudou todo o jogo, não só na NBA, mas em qualquer quadra de basquete, porque agora as crianças e adolescentes começaram a treinar esses arremessos de longe, arremessos que você não treinava. Uma vez, todos queriam enterrar a bola de maneira incrível, só que agora os jovens também querem acertar arremessos da metade da quadra. O que Curry fazia ninguém havia feito antes, e se combinarmos isso ao fato que o Warriors bateu o recorde de vitórias na temporada regular com 73, não fica difícil ver o porquê que ele foi selecionado de forma unânime. Agora mesmo com esse incrível recorde, a história nos playoffs foi outra. Curry estava lidando com uma lesão e não sei se o esforço para bater o recorde cansou essa equipe, mas nas finais de conferência eles se encontravam perdendo por 3-1 para o Oklahoma City Thunder e estavam a um jogo de serem eliminados. Felizmente, depois de um pouco de sorte e depois que Klay Thompson decidiu acertar qualquer arremesso que ele tentava no jogo 6, o Warriors conseguiu virar a série e chegou às finais, onde eles eram os favoritos, e isso ficou provado quando agora eles tinham a vantagem de 3-1 no Cavaliers e estavam a um jogo de serem campeões. Mas depois que Draymond Green foi suspenso no jogo 5, o momento mudou completamente de lado e Cleveland conseguiu o que nunca havia sido feito antes, virar uma série de 3-1 nas finais, com
conquistando o primeiro título de sua história e cumprindo a promessa de LeBron James de trazer um título para a franquia. Eu ainda acho que se Green não fosse suspenso, a série acabaria naquele jogo, mas ei, você bate quem está na sua frente, e assim como o Warriors ganhou do Cleveland debilitado, o próprio Cavaliers bateu o Warriors cansado e com Curry jogando do sacrifício, e é assim que o basquete é. Isso fez a equipe do Golden State virar uma piada, com todo mundo zoando 3-1 e o fato do recorde de 73 vitórias não valer nada, já que eles não conseguiram terminar o que começaram. Mas as risadas não iriam durar muito depois do que aconteceu naquela agência livre. Antes da temporada de 2016-2017, Kevin Durant, que era agente livre, anunciou que ele iria se juntar ao Warriors. Isso mesmo, um dos jogadores top 3 da NBA naquele ponto, que já havia sido MVP, decidiu se unir ao time que havia ganhado 73 jogos e que tinha o atual MVP, e podemos marcar esse momento com a morte da NBA, e a graça de ver quem seria o campeão acabou ali. As expectativas sobre esse time foram cumpridas, eles eram um dos melhores da NBA sem ter que se esforçar, passaram pela Conferência Oeste nos playoffs sem perder nenhum jogo e perderam um jogo para o Cavaliers, talvez até de propósito só para fechar a série em casa, quem sabe. Não existia mais competição, não existia alguém que pudesse batê-los, porque esse time era composto por 2 MVPs, 2 estrelas e um apoio decente, simplesmente não tinha mais graça em acompanhar a liga. Em 2017 e 2018 a história era a mesma, o Warriors era o favoritíssimo e estava passeando pelos playoffs, só que dessa vez algo diferente aconteceu. A equipe do Houston Rockets bateu de frente com eles nas finais de conferência e chegou bem próximo de desbancar esse monstro de time. Na verdade, eles estavam a uma partida de irem para as finais e com certeza serem campeões, porque nesse ponto o Cleveland Cavaliers estava sofrendo para passar dos Celtics, que jogavam com calouros e reservas. Infelizmente, Chris Paul mais uma vez sofreu uma lesão em um dos momentos mais importantes de sua carreira e aquilo selou o destino do Rockets. E o Warriors, sem ter nada a ver com isso, bateu quem estava na frente deles, chegou nas finais e despachou o Cavaliers ganhando por 4-0. E mesmo que o primeiro jogo tenha ido para a prorrogação, não houve muita competição. Esse time era algo fora do comum. Seu ataque era extraordinário, sua defesa era muito boa e de alguma maneira eles ficavam sempre melhores, ainda mais depois que DeMarcus Cousins, que já havia sido considerado o melhor pivô da NBA, decidiu se juntar a eles e mesmo lesionado, quando ele jogou, esse time era basicamente impossível de ser batido e assim começamos a temporada de 2018-2019 na mesma, só esperando o Warriors serem campeões, mas o destino não os ajudaria agora. Chegando nos playoffs, DeMarcus Cousins sofreria outra lesão que o tiraria de quase toda a pós-temporada. Kevin Durant sofreu uma lesão que trouxe dúvidas sobre a sua volta e eventualmente, quando ele tentou voltar, sofreu uma grave lesão que acabaria com a sua temporada. E por fim, Klay Thompson caiu, também sofrendo uma lesão nas finais que também acabou com a sua participação. Assim, o Warriors jogava com atletas no sacrifício e reservas que pouco atuavam na temporada regular. E assim, o que parecia impossível no início da temporada aconteceu. O Warriors perdeu as finais. Com isso, Kevin Durant decidiu sair e o Warriors não vai ter Klay Thompson por grande parte da temporada, além de se desfazer de peças importantes para os outros títulos, como Andre Iguodala e Shaun Livingston. Depois do que parece uma eternidade, o Warriors não vai começar uma temporada como os favoritos, mas não o descartem ainda, porque contra o Raptors, mesmo com todas as lesões e problemas, eles ainda conseguiam competir, então não os descartem. Agora, qual a minha opinião sobre eles? Bom, o que eu vou dizer agora provavelmente não é algo que a maioria concorde e provavelmente é uma opinião pouco popular, mas os times de 2015 e 2016 eu não considero como um super time. Eu falei que um super time precisava de 2 franchise players e por mais que Thompson e Green fossem bons jogadores, eu não os vejo mudando o rumo de uma franquia, principalmente nesses 2 anos. Quer dizer, eu não sei como Thompson jogaria sozinho, tendo que criar seu próprio arremesso, considerando que a maioria de seus melhores jogos ele bateu a bola no chão umas 10 vezes, e Green, por mais que ele faça de tudo um pouco, ele é mais um atleta de apoio do que um pilar para formar um time ao redor.
Como eu disse, não adianta só você ter uma estrela, precisa de jogadores diferenciados, e nessas 2 temporadas o único diferenciado era Curry. Além disso, essa equipe se formou no geral pelo draft e não da noite para o dia assim como os outros super times, e demoraram um pouco para virarem o melhor time da NBA. Com isso dito, é óbvio que os times das próximas 3 temporadas eu considero como um super time, porque o que eles tinham, discutivelmente 2 dos 3 melhores atletas da época atuando juntos e mais 2 estrelas, e além disso, um apoio de vários bons atletas, alguns que talvez até fossem titulares em outras franquias. Como eu disse, o Warriors pegou a fórmula de um super time e aperfeiçoou ainda mais e dominou a NBA de uma maneira que não tinha mais graça. Isso aconteceu porque as condições perfeitas aconteceram. A primeira foi obviamente o fato deles conseguirem draftar 3 jogadores que se tornariam estrelas e um deles inclusive se tornando franchise player. É muito difícil você ver isso acontecer, 1 ou 2 tudo bem, mas agora 3 é para aplaudir de pé a direção do Warriors. O segundo fator foram os sacrifícios que alguns jogadores fizeram, primeiramente em Shaun Livingston e Andre Iguodala, que mesmo tendo a possibilidade de serem titulares em outras franquias da NBA, preferiram sair do banco de reservas com menos minutos e consequentemente menos estatísticas, mas em troca tornaram a rotação da equipe muito mais forte e versátil. O segundo foi Stephen Curry, que meio que aceitou um papel secundário no time depois da vinda de Kevin Durant. Isso não aconteceu realmente, mas para a mídia, para os fãs e com o MVP das finais, parece isso. Mas mesmo assim, Curry nunca reclamou de nada, nunca trouxe nenhum problema. É difícil imaginar uma estrela assim, que vinha de sua melhor temporada, que foi o MVP unânime na temporada anterior, aceitar ficar meio que em segundo plano para acomodar outra estrela, e assim você monta um super time. Bom, agora parece que a era dos super times chegou ao fim e entramos nessa temporada sem ter certeza de quem vai ser o campeão. Eu gosto disso, mas se isso vai ser bom ou ruim para a NBA, só o tempo dirá. Agora, quanto aos outros super times que foram formados ou tentaram se formar, eu vou continuar falando deles nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.